Olá, tudo bem? Esse é o canal Plantão de História e eu sou o professor Podes. Hoje nós vamos falar nesse vídeo para vocês sobre o renascimento comercial e urbano, dando uma ênfase um pouco maior sobre as rotas comerciais, ok? Esses eventos, gente, fazem parte da Baixa Idade Média, momento em que a gente está vendo a transição do mundo feudal para o mundo capitalista, o mundo moderno, tá? Então, é um período de grande movimento social, um período bem legal da história. A Europa se renova totalmente, né? Pois bem, vamos lá para o nosso esquema. Tem umas coisinhas para destacar para vocês, ok? Vamos lá então para o nosso esquema. Isto. Bom, gente, olha só. Aqui nós temos, no caso, um mapa aqui para vocês que nós vamos analisar. Olha só. Quando teve as cruzadas, que a gente falou em um outro vídeo, né, anterior a esse, houve a abertura do mar Mediterrâneo. E aí o que aconteceu? Você está vendo aqui, ó, traços, né, linhas rosas e verdes, mostrando para vocês, gente, que duas cidades, Veneza e Gênova, são cidades italianas, monopolizaram o comércio na região. E olha só para onde que eles vão, gente. Eles vão em toda essa costa, né? Vão passar aqui pelo Canal da Mancha, vão chegar até quase no Mar do Norte, ok? No Mar do Norte você tem uma outra galera aqui, né, trabalhando com a movimentação dessas mercadorias, que são as rotas da Liga Hanseática, tá ok? Mas então fica isso marcado, gente. O Mar Mediterrâneo agora, ele estava aberto, mas pela concorrência, pela organização, ficaram com essas duas cidades. Gênova, aqui onde está esse pontinho aqui, ó, e Veneza. Você pode ver que a Península Itálica, né, ela aparece com vocês aqui com muitos pontos, né, um ponto de exclamação, né, a quantidade de cidades que floresceram, que cresceram com atividade comercial a partir do final das cruzadas, ali já mais no final, né? A partir do século XII, XIII, as cidades italianas, gente, se tornaram riquíssimas, tá? E a burguesia dessas cidades tem a ver com um outro movimento histórico que depois vocês vão estudar, que é o Renascimento cultural. Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Eles vão poder promover sua arte graças ao dinheiro desse comércio burguês aqui, ó, tá ok? Então, as cidades italianas responsáveis por esse comércio, eles traziam mercadorias lá do Oriente, então é um comércio a longa distância, né, como vocês estão vendo. O comércio que mais chama atenção aqui, gente, é das especiarias. Se você não sabe o que é, procura saber, mas é muito fácil de guardar. Está muito ligado a temperos, né, que vinham do Oriente, principalmente lá da Índia, né, como canela, cravo, pimenta, açafrão, cardamomo. Então eles são trazidos para cá, né, e são distribuídos pela Europa fora. Aí, gente, olha, se aqui nessa parte do norte europeu os italianos que estão mandando, perdão, né, gente? Lá do sul, né? No sul aqui da Europa, quem está mandando é os italianos. Lá no norte são os alemães. É chamado de Liga Hanseática, esse conjunto de vermelhinhos aqui que você está vendo no mapa. Hansa, em alemão, significa feira, tá? Eram burgos, cidades, no caso, que vão crescer bastante aqui, né? Hamburgo, Colônia, Cracóvia, Danzig, né? Riga, né? Capital da Estônia, se não me engano, Letônia. Né? Depois vocês me corrijam aí. Estocolmo, vocês estão vendo aqui, ó. As cidades do Mar do Norte, elas vão organizar também suas cidades e vão formar uma liga, tá? Trabalhavam em conjunto, faziam compras em conjunto. E também vendiam para outros lugares da Europa, principalmente o peixe, tá? O peixe salgado, tá? Agora, olha só, gente. Então você tem no norte a Liga Hanseática, no sul os italianos. Você percebe pelo mapa, entre os dois tem um caminho aqui, ó, de ligação entre eles. Aqui, gente, eram as feiras no Vale do Champagne francês, tá? Essas feiras vão, inclusive, atravessar, vão chegar até lá na Inglaterra, né? Vão chegar aqui em outros lugares, mas são feiras. Então, essas feiras, gente, no início, elas eram organizadas assim, de tempos em tempos, tá? E os burgueses aqui, eles eram mais nômades, eles ficavam ligando a Liga Hanseática com as cidades italianas. Então, aqui é um caminho aqui, ó, muito legal que o comércio vai florescer, tá bom?
Aqui, gente, olha, eu vou destacar para vocês também que nós temos pontos aqui, gente, importantes, que é a saída do mar Mediterrâneo para cá, ó. Ô, gente, isso aqui é chamado de comércio de cabotagem, tá? Porque ele vai pertinho do litoral. Então, os navios aqui, eles são navios dotados, estruturados, planejados para esse tipo de navegação, próximo ao litoral. Navios têm velas, claro, né? Mas são velas quadradas. Força dos remos, principalmente, tá, gente? Que eles vão fazer isso aqui. Por que eu estou destacando isso para vocês agora? Porque quando você estudar as grandes navegações, eles vão ter que fazer um navio diferente. Os portugueses aqui vão inventar a caravela, que é um navio diferente, diferente desse usado nessa época, tá? Isso uns 200, 300 anos depois, ok? Bom, gente, como a gente falou, a gente destaca aqui para vocês, gente, para vocês verem, né? A questão do comércio e dos burgos, né? O comércio, gente, foi sensacional porque, né, promove o crescimento das cidades, a questão dos bancos, né? O nome banco, gente, é interessante, né? A gente fala banco, né? A gente imagina uma instituição, né, com aqueles guardas na frente, os caixas eletrônicos. Mas era justamente um banco, gente. Os burgueses sentavam num banco na praça com diversas sacolas com dinheiros diferentes e faziam uma troca ali, né? As diversas moedas que circulavam. Eles faziam trocas, faziam empréstimos, né? Aí que está a palavra do banco, por incrível que pareça, né? Virou depois outra coisa. Mas aqui, gente, você tem atividades muito diversas, você tem troca de mercadorias, você tem venda, você tem conversa, tem uma nova mentalidade surgindo aqui. Você pode ver que as pessoas, no caso, se preocupam, né, em se apresentar, se comunicar, e são diversas coisas. Você está vendo aqui alimentos, né, tecidos, né, aqui possivelmente temperos, né, panelas, você vê tudo quanto é tipo de coisa nisso aqui, né? Só que chegou um momento, gente, que as cidades ficaram tão importantes que os governantes das cidades, né, que surgiram aqui, começam a fazer muros. Aqui dá para você ver aqui, ó, tem a cidade, as casas crescendo, casas grandes, bem enfeitadas, os burgueses começaram a se vestir melhor, queria parecer com nobre, né? Mas a atividade continuava. Mas eu quero chamar a atenção, gente, nesse gráfico aqui do muro. Sabe como é que chama esse muro? Burgo. Quem mora para dentro dos muros? Burgueses, tá? A origem da palavra é essa. É quem vive dentro dos burgos, para proteger o dinheiro, proteger essa atividade. Até os nobres donos de castelo começam a se preocupar com isso, né? Tendo em vista que o feudalismo está em declínio, está se transformando, eles queriam garantir uma renda. Então eles cobravam impostos dos burgueses para protegê-los. Algumas cidades depois, gente, vão conseguir a sua independência, vão pagar uma carta de franquia para o nobre, então ele recebe lá um dinheiro, essa indenização, às vezes recebe em parte ou de uma vez, e os burgueses passaram a se governar, né? As cidades aqui ficaram autônomas, principalmente onde? Na Itália, tá ok? É uma nova mentalidade mesmo, tá? É um novo mundo que desponta aqui. Ok, gente? Ficou legal, bacana? Bom, então, gente, como você está vendo, a burguesia está se organizando cada vez melhor, né? Já está influenciando, inclusive, a sua paisagem urbana, não é? Então, a atividade comercial, que antes ela era marginal, combatida, agora vai se tornando uma grande fonte de impostos, fonte de renda, oportunidades de emprego, oportunidade de uma nova vida. E principalmente, gente, aí que está o pulo do gato de agora em diante, para vocês lembrarem. A burguesia vai desenvolver uma visão de mundo diferente, tá? E essa visão de mundo vai se fortalecer, vai se transformando, até chegar ao que nós temos hoje, né? É o que a gente chama hoje de neoliberalismo. Começou lá atrás, como você está vendo, com o renascimento comercial e o renascimento urbano. Começou pequeno, hoje é o mundo, tá bom? Ok? Até já então, beleza? Qualquer coisa, mande seus comentários, tire suas dúvidas aqui comigo. Aqui é o Plantão de História, ok? Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, dê uma força pra gente. No mais, até mais.